Oi, oi, tudo bem? Gente, então, aulinha gravada, a gente sabe que é em outro ritmo, né? Eu vou tentar condensar os assuntos, para que também não fique um vídeo tão longo, mas, porém, eu quero encerrar todo o sistema inquisitório hoje, tá? Então, pessoal, nós vimos o sistema o quê? Acusatório, né? O sistema inquisitório é diametralmente diferente. Então, se no procedimento acusatório, a sua primeira manifestação de procedimento formal foi a accusatio, o que era accusatio? Vocês não conseguem me responder, né? Bom, a accusatio, na República Romana, era aquele procedimento em que havia-se uma acusação formal, essa acusação formal era recebida por um juiz, né? Um sujeito do Estado. Essa acusação recebida pelo juiz era feita um juízo de admissibilidade dela, e então esse juiz ele ia designar um membro, um sujeito do Estado, para que ele possa investigar os fatos, colher as provas. Eram essas as funções do magistrado, né? E cabia ao corpo de jurados o julgamento daquela acusação. Já aqui, baseado no Império Romano, diferentemente de República Romana, a instauração de um procedimento denominado cognitio. Então, se lá, né, a forma é de que o magistrado deve ficar inerte e deve caber ao corpo de jurados fazer o julgamento daquela acusação, na cognitio, em razão da verificação real do fato delituoso, o juiz poderia inquirir as testemunhas, poderia participar da colheita da prova. Tudo em busca de verificar os fatos reais. Verificar os fatos reais. Ou seja, tudo em busca da proximidade da realidade. Tudo em busca da verdade, né? Então aqui, se antes, na accusatio, o juiz ele não poderia, por exemplo, promover uma acusação, mas sim fazer um juízo de admissibilidade dela, depois passar ao corpo de jurados para que eles decidam o caso penal, aqui o próprio judiciário, além de poder participar da colheita da prova, pode iniciar uma acusação. O que isso significa? Já significa que a acusação é promovida por aquele que julga. O procedimento da cognitio pressupõe a junção da função de acusar e de julgar. E foi isso que imperou, vai combinar, foi isso que imperou no Império Romano, o sistema da cognitio. Perfeito? E qual que foi o papel da Igreja Católica? Bom, com as cruzadas, vocês sabem bem disso, né, lá da história, a Igreja Católica se fortaleceu como uma instituição do Estado. Então a Igreja Católica, além de seu papel no mundo eclesiástico, no mundo religioso, possuía também um forte papel perante a sociedade. A Igreja Católica não estava apenas restrita à profetização religiosa, mas também ela era uma instituição que doutrinava a sociedade. E o fortalecimento dela conseguiu estabelecer os objetivos de dois mundos.
do mundo eclesiástico, porque houve a perseguição contra heresias não católicas, ou seja, perseguição dos hereges. A Igreja Católica assume um papel de hegemonia religiosa. Então, o que impera são os ensinamentos trazidos pela Igreja Católica, porque isso sim salva, porque isso sim é de Deus, e o que é diferente disso deve ser afastado. Eis que é uma heresia. A caça às bruxas, igual vocês já viram tanto, né? Em aulas de história, inclusive em teoria geral do direito, imagino. História, enfim, né? Aquilo que vocês precisaram estudar no ensino médio, né? Então a Igreja Católica ela se fortaleceu muito por isso no mundo eclesiástico, satisfazendo os anseios do mundo eclesiástico pela doutrinação do mundo religioso. Então, qualquer seita que não fosse católica deveria ser considerado como uma heresia. E dessa forma, né, lembram das cruzadas e tal? E dessa forma deve ser ou extirpada, né, ou doutrinada. Se não for possível doutrinação, ela deve ser extirpada. Beleza, então a Igreja Católica, ela pacificou as heresias. O objetivo dela era pacificar as heresias, né? Mas também a Igreja Católica assumiu um relevante papel na sociedade civil. Porque ao passo que ela ensinava as organizações que não eram da Igreja Católica, ela também ensinava a sociedade como se comportar. Então, a Igreja Católica também doutrinava a sociedade. O direito foi muito forte na Igreja Católica, né? Então, a gente sabe que muitos costumes, muitas normas sociais vieram no seio da Igreja Católica. E qual que era o fundamento da Igreja Católica ensinar a sociedade a como se comportar? Normas, condutas. Qual que era o intuito? Também pacificação social, luta contra a criminalidade. Então, pequenos crimes patrimoniais, a Igreja Católica também repelia, porque ela ensinava. Então, a Igreja Católica, a hegemonia da Igreja Católica foi mantida e satisfez dois mundos. Satisfez o mundo eclesiástico pela busca da pacificação contra os hereges, e satisfez também os ideais da sociedade, porque a sociedade se sentia mais pacificada pelo poder da Igreja Católica, que era contra a criminalidade. Então ela também ensinava a sociedade a lutar contra a criminalidade. No começo, o intuito da Igreja Católica era, de fato, apenas a luta contra as heresias. Depois, foi tão forte essa luta e a aparência de que tudo estava dando tão certo, que qualquer crime também se considerou depois, crime da sociedade civil, também se considerou depois como um crime à própria igreja. Uma heresia, um pecado. Então quem cometia crime, cometia um pecado. Crime, pecado. De forma que você legitima o papel da Igreja Católica na luta também contra o crime. Porque se crime é pecado, a Igreja Católica está aí para acabar com os pecados mundanos. Beleza? Por certo, então, que a Igreja Católica, essa força da Igreja Católica, foi legitimada em termos legais, com a edição de bulas papais, tá? Então aqui a gente teve a edição de várias bulas papais, né? As primeiras aí pelo Papa Lúcio III, depois pelo Papa Gregório IX e o Papa Clemente V. Vejam que curioso, estou falando aqui de papas que emitem bulas papais com força de lei. Isso demonstra o quê? O papel da igreja na sociedade, na organização da sociedade. Então o Papa não tinha apenas um papel no mundo eclesiástico.
mas ele era o próprio organizador da sociedade. O poder estava ali em suas mãos também. Isso se faz ainda mais relevante quando a gente trabalha com o Tribunal do Santo Ofício. Pensem no Tribunal do Santo Ofício organizado em uma pirâmide, em um triângulo. Embaixo, a base desse triângulo é composta pela sociedade em geral. Tá? Religiosos, lógico, mas a sociedade em geral. Porque quem não fosse religioso não fazia parte da sociedade, evidentemente. Então, né, a base ali, sociedade de pessoas normais. Depois, os nobres, pessoas do alto escalão da igreja, que fica naquela parte intermediária da nossa pirâmide. Em cima temos o Papa. Por que eu criei essa pirâmide aqui? Para que a gente construa a noção de como era feito o julgamento naquela época. Para que a gente consiga entender o que Zaffaroni está falando aqui, de que o Tribunal do Santo Ofício, ou seja, a forma como a doutrina pré-moderna admitiu o sistema, a gente consegue entender o que Zaffaroni está falando a partir dessa pirâmide. Porque essa pirâmide foi uma demonstração clara da seletividade de um sistema punitivo. Veja, essa base que eu tô falando aqui, que é aquela base composta por pessoas, em geral, religiosos, lógico, mas pessoas em geral, quem que julgava essas pessoas? Porque como tribunal, tinha papel de julgamento. Acusação e julgamento. Quem que acusava e julgava essas pessoas? Membros da igreja do seu alto escalão. Perfeito. E se eventualmente acontecesse alguma coisa com esse pessoal do meio, com o pessoal da nobreza da igreja, do alto escalão, porém não o Papa? O que acontecia com esse pessoal do meio? Se eventualmente eles fossem acusados de algo? Eles seriam acusados e julgados pelo próprio Papa. E na ponta da nossa pirâmide nós temos o Papa. E quem que acusava e julgava o Papa? Não temos. Então a seletividade desse sistema em forma de pirâmide é muito claro na Igreja Católica. Naquele período, evidentemente, tá? É lógico que eu não estou aqui esgotando a matéria. Estou trazendo aquilo que nos interessa para aspectos penais, ok? A matéria referente ao tribunal e a forma de organização do Tribunal do Santo Ofício é muito mais densa do que isso, pessoal. Quem quiser se aprofundar, super indico. Porém, para fins de nossa matéria e compreensão da organização em um sistema seletivo, é isso que nos interessa. Mas não só seletivo. Para fins de processo penal, é interessante a gente entender que tudo acontecia no Tribunal do Santo Ofício. Significa que a acusação era feita pelos membros do tribunal e esses membros eram compostos por pessoas da igreja. Não se tinha divisão da participação do povo no julgamento dos casos, como num sistema acusatório. Quem acusava e julgava eram os membros da igreja. Via de regra, pessoal ali da nobreza do alto escalão da igreja. Via de regra eram eles, né? Então eles acusavam, eles julgavam. Mas por quê? Porque se entendiam que eles, por serem detentores do conhecimento religioso, eles tinham maior capacidade de encontrar a verdade dos fatos. Legitima-se, portanto, que quem julga acuse. Porque se ele está mais próximo da descoberta dos fatos, ele tem mais aptidão para julgar. Era essa a lógica, uma lógica absolutamente distinta do que a gente viu no sistema acusatório, né? Então, pensem que não estou falando errado, não é isso. Para a época e para a maneira de pensamento daquela época, inclusive porque se entendia que ali se estava se pacificando a sociedade na luta contra os hereges e contra os crimes que eram considerados pecados, essa lógica fazia sentido. Porque se dava uma aparência de que tudo estava bem. E o que a gente sabe aqui? Que a acusação e o julgamento
eram feitos por estes membros do Tribunal de Santo Ofício. Significa dizer que não é ruim o sujeito ser parcial, o acusador ser parcial, o julgador ser parcial. Logo, se ele acusa, ele julga. Então, é bom que ele seja parcial na ótica deles, na ótica daquele período. É bom que ele seja parcial, porque ele que detém a realidade, ele que tem um conhecimento religioso a respeito de tudo, né? Então, o que a gente tem em um sistema organizado dessa forma? Que a parcialidade é um benefício daquilo, que não é necessário que os atos processuais que ocorram estejam abertos à população, logo, possibilita-se o sigilo dos atos processuais. Via de regra, os atos processuais são feitos de maneira escrita e não de maneira oral, como a gente tinha naqueles julgamentos perante o tribunal. Lembra da Grécia Antiga, lá nas praças públicas? Então, o julgamento não se tinha esse diálogo. Era muito fechado aos próprios membros. Porque se entendia que se abrisse muito, dava margem para contaminações externas. Dava-se margem para que a heresia adentrasse nesse meio. E eles estavam o quê? Descobrindo a realidade. E na busca da realidade, na busca da verdade, legitima-se qualquer colheita de prova. Por exemplo, a confissão era a rainha das provas. Se você extraía uma verdade de alguém, alguém estava confessando, logo era verdade aquilo. E a maneira como eu fazia essa obtenção da confissão, pouco importava. Como se os fins justificassem os meios. Aqui não existia forma. Lembra que eu falo que forma no processo é garantia? Não existia essa noção, essa ótica. Porque a lógica era invertida. Então não há prejuízo se eu obtenho mediante tortura uma confissão. Caça às bruxas. Não importa se ali eu estou torturando uma bruxa, né, um herege, para obter uma verdade. Ok? Então aqui essas coisas não importam, a forma não importa aqui. Se no sistema acusatório eu tenho um dia para designar um julgamento, eu tenho um dia e hora na designação do julgamento, eu tenho a participação da comunidade, eu tenho que um julgador, o julgador que julga, ele é alheio às provas, ele não faz parte da colheita da prova. Eu tenho a acusação e a defesa em pé de igualdade, aqui não. Aqui, nesse sistema, ali trazido no Tribunal de Santo Ofício, esse sistema trazido aqui, considerado inquisitório, a defesa não tinha esse papel. Quem considerava se ia ter defesa ou não era quem acusava e quem julgava. Existia um papel limitado da defesa, era mitigado o papel da defesa. Tá? Até porque muitas das vezes o sujeito sequer defesa tinha, porque não existia forma legal de como as coisas deveriam funcionar. O poder discricionário de quem acusava e de quem julgava é que determinava. Tá? E vejam que curioso, né? E como que eles ficavam sabendo dos fatos? Como que eles ficavam sabendo de uma acusação? Não existia forma. Então, se lá na Accusatio a gente tinha uma forma, acusação... Lembram que lá atrás a gente até dizia que era necessário caução para fazer uma acusação? Qualquer membro do povo podia, só que era necessário caução. Uma forma, né? Depois, na Accusatio, a acusação era endereçada ao magistrado que fazia um juízo de admissibilidade. Uma forma. Aqui isso não existe. Aqui, por exemplo, qualquer boato pode ser significativo para a abertura de uma investigação, de um processo, de uma acusação. Qualquer boato que ficasse sabendo. E o objetivo era investigar tudo mesmo. Para que não houvesse heresias, para que não deixasse que as heresias contaminassem. Vamos considerar que crime era considerado pecado. Logo, um crime também era uma heresia. Né? Não, lógico, falando em termos genéricos, evidentemente,
Mas crime era considerado um pecado, que legitimava o papel da Igreja Católica atuar também, né? Então aqui, o simples boato já era suficiente para uma grave heresia. A acusação pode ser exercida de ofício pelo acusador. Ou seja, não tem problema de que o acusador abra uma acusação e o acusador aqui é o mesmo julgador, porque as posições estão aqui unidas, é o mesmo, tá? O acusador perde sua posição de parte no processo e adquire status de objeto apenas as figuras do juiz e do acusado, porque o juiz é aquele que investiga também, que acusa, e o acusado. Não há prazo e também não há formas, não é exatamente aquilo. Significa dizer que a gestão da prova fica a cargo do julgador. Julgador por quê? Porque ele é o mesmo quem acusa. Ele que sabe da verdade, é ele que sabe da realidade dos fatos. Então, ele que pode gerir a prova. Opa! E aí, gente? Ai, preciso dar uma espirrada. Ah! Controlei. Não é Covid. E aí, passamos para o tal do modelo napoleônico reformado, né? Vejam. Em alguns livros, vocês vão ver que nosso sistema é considerado como misto. Qual que é o problema da gente considerar um sistema como misto? Qual é o conceito desse sistema? Uma unidade de conhecimentos baseada em uma ideia. É uma ideia. Pluralidade de conhecimentos baseados em uma ideia. Nós temos uma ideia central. Temos um norte. Então, se no sistema acusatório o norte é que a gestão da prova fica a cargo das partes, no sistema inquisitório, o norte nosso, o pilar do sistema, é que a gestão da prova fica a cargo de quem julga, né? Então, dois nortes muito distintos entre si. Se eu uni-los, se eu juntá-los, será que fica bom? Então, o problema da gente dizer de um sistema misto é que nós temos ideias muito diferentes, antagônicas entre si, que vão ser misturados. Imaginem uma coisa. Que em uma fase pré-processual, admita-se um sistema inquisitório. Ou seja, pode-se relativizar garantias, pode-se relativizar inúmeros direitos do acusado, pode-se relativizar a defesa técnica, os atos podem ser sigilosos. Questões essas aceitas em um sistema inquisitório, garantidas em um sistema inquisitório. Agora, vamos imaginar que dessa fase pré-processual resulte uma fase processual. E nessa fase processual se diga, aqui o sistema deve ser acusatório. Aqui, obrigatoriamente, tudo deve ser em formas, tudo deve ser mediante contraditório, tudo deve ser em benefício do réu, em benefício do acusado. O juiz deve ser imparcial. Enfim, questões essas de um sistema acusatório. Então, nós temos uma fase pré-processual que embasou essa fase processual. Aqui um sistema inquisitório, aqui um sistema acusatório. Puxa, o início dessa fase aqui veio do que foi colhido aqui. Será que isso aqui não está contaminado? É possível dizer que em um mesmo caso penal eu tenha sistemas diametralmente tão diferentes? Será que eu não contamino isso daqui? A gente vai conversar isso na nossa próxima aula, porque nossa próxima aula que a gente vai conversar sobre o nosso próprio sistema, né? E aí, conversar um pouquinho sobre os direitos e garantias. Mas, essa noção de misto não veio à toa. Nós temos um precedente histórico, que é o tal do modelo napoleônico ou reformado. Então, com a queda do Império Romano, sabemos que a Europa inteira
foi conduzida por uma tal de Revolução Francesa. Muitos anos depois. Muitos anos depois, né? Significa dizer que aqueles ideais trazidos ali na época do Império Romano, né? Enfim, elas foram praticamente abandonados. Vigorava-se, então, um sistema mais democrático, uma noção mais democrática de sociedade. Aqueles ideais da Revolução Francesa, né? Um deles, logicamente, é a igualdade. Igualdade é possível naquele sistema inquisitório? Lá na época do Império Romano, aquilo era possível? Obviamente que não. Então, os ideais trazidos da Revolução Francesa modificaram extensamente a maneira com que a sociedade pensava, com que a sociedade agia, enfim, né? Isso, evidentemente, trouxe consequências para o nosso direito, para o nosso processo. Volta-se, portanto, aquelas ideias trazidas em um sistema acusatório, porque se ligam mais aos ideais da Revolução Francesa do que um sistema inquisitório. Privilegia-se, portanto, direitos fundamentais, direitos esses que só podem ser congruentes em um sistema acusatório, né? Logo, o sistema referente para fins de processo era o inglês. Porque a gente viu que o sistema ali trazido pelo direito inglês era muito democrático. Era um sistema de adversarial, de ideias em que havia o conflito entre as partes. E esse conflito era bom, porque temos duas partes parciais e fica para que um julgamento de terceiro alheio imparcial. Então aqui nós temos a participação popular baseado, né, naquele sistema inglês, a sociedade participa, o julgamento é feito por jurados, não mais pela pessoa que acusa, né, como era visto em um sistema inquisitório. Havia-se um sistema mais baseado com características de oralidade, contraditório, publicidade dos atos, então aquele sigilo que era garantido lá no Tribunal de Santo Ofício, por exemplo, aqui já não é mais visto com bons olhos. Volta-se, com a Revolução Francesa, aquelas ideias de processo de um sistema acusatório, tá? Isso mais ou menos, tá? A gente considera que em 1789 e 1791, o júri, a instituição do júri, foi legalmente instituída na França, tá? Por que eu disse legalmente? Porque a Constituição de 1791, ela vai reestruturar a organização judiciária e vai trazer como ideal o sistema inglês, e uma de suas características era a instituição do júri. Então aqui há um sistema de acusação, de julgamento, baseado naquele sistema inglês. E vejam que curioso, aqui se considerou em 4 fases, tá? A primeira fase era feita por um juiz de paz, quando existia uma acusação. Ou seja, aqui o juiz de paz ele ia investigar os crimes. O papel dele era investigar os crimes. Depois disso, um juiz togado ia colher as provas trazidas naquela investigação. Depoimento, né? Ia saber quem que ficou sabendo de tal fato, enfim, ia colher as provas e as coisas. A partir dessas provas, passa-se a um júri de acusação. Aqui, já não mais nas mãos de uma pessoa, mas de um corpo, né? Esse júri de acusação, composto por 8 jurados, deve decidir a procedência daquela acusação. Então, aquelas provas ali, elas são legítimas a instaurar uma acusação? Como se fosse um juízo de admissibilidade, ok? Aí, sendo procedente essa acusação, aí passamos para um júri de julgamento. Um nítido júri. Aí formado por 12 jurados. E aí eles iam analisar o mérito daquela acusação. Vejam que aqui nós temos funções absolutamente distintas.
quem colhe a prova não vai fazer parte do júri de julgamento. Logo, a gestão da prova fica a cargo das partes, não fica a cargo do julgador. A parte aqui, evidentemente, embora tenha o nome de juiz, era o órgão que acusava. O órgão que acusava não fazia parte da sessão de julgamento. Órgão absolutamente alheio. Porém, como eu disse aqui, houve um refluxo. O que é refluxo? Volta, né? Então, se em 1791 tivemos essa Constituição que trouxe um procedimento bem bacana, bem acusatório, aqui já tivemos um refluxo, que é o Código Termidoriano de 1791, né? Código dos Delitos e das Penas. Aqui você começa a dar uma ideia de que podemos trazer um pouquinho de inquisitoriedade nesse moderno sistema. Aqui, o juiz presidente do júri, lá do júri do julgamento, poderia inquirir as testemunhas. Então, o júri de julgamento podia inquirir testemunhas, fazer perguntas a testemunhas. Ele deixava aquele seu papel de absolutamente inércia e podia fazer perguntas a fim de descobrir o quê? A verdade, né? Esse foi o primeiro refluxo nosso. Em 1808, aí sim, nós tivemos o Código de Instrução Criminal, que aí sim era um procedimento processual, trazendo ali uma forma. Mas essa forma tentava unir um sistema bem acusatório, que era aqueles 4 papéis distintos, trazidos lá em 1791, e aquilo ali, a possibilidade do Código de Termidoriano, que era do juiz fazer perguntas, o corpo de jurados fazer perguntas, né, mediante o presidente, o juiz-presidente. Ele tentou unir essas coisas. Então, ele trouxe um direito intermediário. Como que ia ser esse direito intermediário? Existisse, portanto, uma fase de instrução. Essa fase de instrução deveria colher as provas. E aqui, o ideal era a busca da verdade. E nessa busca da verdade, as formas eram relativizadas. Logo, um sistema mais inquisitorial. E depois uma fase de julgamento. Nessa fase de julgamento, aí composto por um corpo de jurados, a ideia era a primazia do contraditório. Podia se discutir, havia debates orais. Uma fase diferente. Mas o que acontecia nesse modelo? Um monstro de 2 cabeças. Porque nessa sessão de julgamento, as provas já chegavam basicamente prontas. Embora fosse possível o contraditório era baseado naquilo que foi feito naquela fase anterior. Fase essa com várias relativizações do direito do acusado. Evidentemente que essa sessão de julgamento aqui era contaminada. Essa fase de julgamento via-se contaminada. Por isso que a gente diz monstro de 2 cabeças. E aí, já dou o início da ideia do que vamos conversar na aula seguinte a respeito do nosso sistema e do que iremos trabalhar de direitos e garantias previstos na nossa aí Constituição. Beleza? Beijo pra vocês, até mais!